Como saber se você tá errado e sendo egoísta ou se você só tá se protegendo? Porque dependendo da resposta, você tá destruindo alguém ou se destruindo. Esse foi um comentário de sugestão que deixaram no vídeo passado pedindo pra gente falar sobre isso. E eu achei genial, porque a verdade é que quase ninguém sabe diferenciar isso. Pois é, às vezes você acha que tá sendo justo, mas só tá sendo babaca. Ou pior, você tá sentindo a pior pessoa do mundo só porque pela primeira vez decidiu não ser o tapete de alguém. No vídeo de hoje a gente vai te mostrar como descobrir em qual desses lados você tá. E a gente vai falar sobre aquele pensamento que eu sei que já passou pela sua cabeça. Já que ser bonzinho só me lasco, então agora eu vou ser egoísta e ruim também. E vamos te mostrar o perigo de pensar assim e o que ninguém te conta sobre o que acontece com quem já sofreu demais e decide mudar da água pro vinho. Se você quer parar de sentir essa culpa constante ou quer saber se você realmente passou dos limites, fica aqui, porque o tapa de realidade hoje vai ser necessário. O grande problema é que a gente cresce ouvindo que ser uma pessoa boa é sinônimo de ser uma pessoa que nunca incomoda. Se você não aceita tudo sorrindo, você é difícil. Se você coloca o limite, você é grosso. E o pior é que muitas vezes a gente começa a sentir prazer em ser o salvador de todo mundo. Você se sente útil quando tá resolvendo o problema dos outros, mesmo que a sua própria vida esteja pegando fogo. É como se o seu valor dependesse do quanto você se anula pra deixar o outro confortável. Só que tem nome pra isso: mendigo de aprovação. Você não é bonzinho, você só tem pavor de alguém falar mal de você em algum lugar. Então você aceita ser o Uber emocional, o psicólogo gratuito e o banco de empréstimo que nunca recebe de volta. E aí, quando você finalmente cansa, porque realmente chega uma hora que cansa, né? Porque ninguém é de ferro. Aí você tenta dizer um não baixinho e o mundo BUM! Desaba. As pessoas que você sempre ajudou são as primeiras a te olhar torto. E é nesse momento que a sementinha da dúvida aparece. Nossa, eu tô sendo muito egoísta hoje, né? Deixa eu te contar um segredo que ninguém te fala. Se a sua bondade depende de você se destruir pra manter o outro inteiro, isso não é bondade não, viu? É um contrato de abuso que você assinou, aí esqueceu de ler as letras miúdas. E sabe o que é foda? É quando as pessoas usam gratidão como se fosse uma dívida que nunca vence. Ah, mas lembra que eu te ajudei aquele dia? Ou, nossa, depois de tudo que eu fiz por você, você vai me dizer não? Fazer um favor pra alguém sempre tem que ser sem esperar recompensa. Senão não chamaria favor, pô. Isso é horrível, parece que cada favor que te fizeram vem com uma listinha de cobrança. A pessoa te ajuda hoje pra poder te cobrar isso depois. Pois é, Éder. E é aí que muita gente se lasca e se perde. Escuta bem o que eu vou te dizer. Gratidão não é coleira. Se alguém te ajudou no passado esperando que você fosse um tapete disponível pro resto da vida, aquela pessoa não estava sendo generosa. Ela estava fazendo um investimento contigo. Ou seja, ela não queria te ver bem. Ela queria ter o controle sobre você. Exatamente. Se o preço da ajuda de alguém é a sua obediência eterna ou a sua anulação, o preço tá caro demais. É melhor devolver o favor e seguir a sua vida sozinho. Você não é egoísta por não querer pagar uma dívida emocional que nem você sabia que estava devendo. Se você sente que deve a sua paz pra alguém só porque essa pessoa foi legal com você, eu tenho uma notícia pra te falar. Você não deve nada, meu bem. Sabia disso? Não sabia? Ah, então agora você tá sabendo. E se você já viveu isso, se tem alguém na sua vida que vive jogando o passado na sua cara toda vez que você tenta colocar um limite, deixa seu like aqui embaixo. Vamos ver quantas pessoas aqui estão sendo mantidas e reféns por favores de 10 anos atrás. Agora eu vou falar com os espertinhos, porque tem uma galera que assiste vídeo de psicologia e depois usa tudo errado na maior cara de pau. Sabe aquela pessoa que pisa no seu calo, some quando você precisa, ignora compromisso e quando você vai cobrar, ela mete um... Ah, eu tava me priorizando, sabe? Minha saúde mental em primeiro lugar. Nossa, sim, virou a desculpa perfeita pra não ter responsabilidade com ninguém. É como se a saúde mental fosse um escudo pra você ser um babaca e ninguém poder reclamar. Pois é, e vamos ser sinceros, isso não é autoproteção, é covardia. Aprende a diferença. Se sua escolha ignora o impacto que você tem na vida das pessoas, só por preguiça ou por conveniência, você não tá se curando. Você só tá se tornando alguém insuportável de conviver e um bostão. Cara, mas tem gente que só me procura pra reclamar. Eu sou obrigada a ouvir? Claro que não, né, sua tchola? Se a pessoa te usa de lata de lixo, você tem que mandar se lascar.
lascar mesmo. O egoísmo real, aquele que você deveria ter vergonha de ter, é quando você só quer o bônus. É quando você quer que o seu amigo te ouça por não sei quantas horas, mas quando é a vez dele, você mete o papo de minha energia tá densa hoje. Egoísmo é você sumir quando o clima esfria, mas exigir tapete vermelho quando você decide voltar. É você ver alguém que sempre esteve lá por você, precisando de um mínimo de consideração, e você escolher o seu conforto porque ter empatia cansa. Exato. Se você só é parceiro nas horas boas e usa o papo de autoproteção pra fugir de qualquer esforço pelos outros, você não tá se curando. Você só tá sendo um parasita seletivo. Autoproteção é colocar um limite pra não se afogar. Egoísmo é ver o outro se afogando e não estender a mão só pra não desmanchar o seu penteado. Se a sua paz exige que você seja uma pessoa desalmada com o que é bom pra você, essa paz é falsa. É só falta de caráter fantasiada de autocuidado. E é aqui que a gente entra no lugar mais perigoso de todos. Aquele pensamento que surge quando você cansa de ser a pessoa boa que só se ferra. Eu sei como é. Chega uma hora que você cansa de ser compreensivo. Você olha pro lado, vê gente sendo babaca e se dando bem e começa a pensar: por que eu ainda tô tentando ser legal? Já que ser bonzinho só me fodo, então você é egoísta e ruim também. Só que o que ninguém te conta é que virar um vilão frio ou um revoltado não te faz forte, te faz um refém. Se você precisa se fechar num cofre e tratar todo mundo como lixo pra não se ferir, você não assumiu o controle. Você só deixou quem te machucou ganhar o direito de moldar a sua personalidade. Exato, Diluc. Se você age pela raiva, você continua reagindo a eles. É como se você saísse de um extremo pra outro. Antes você era o tapete de todo mundo. Agora você quer ser, a parede de gelo. Mas em nenhum dos dois você é livre de verdade. Em um você é usado. No outro você é solitário e amargo. O verdadeiro poder não é virar uma pessoa ruim pra dar o troco no mundo. Isso é infantil. O poder real é saber exatamente quem merece ter acesso a você e quem merece o seu melhor, mas sem precisar matar a sua essência pra isso. Porque se pra você se proteger, você precisa se transformar em alguém que você mesmo desprezava, então você não se salvou. Você só terminou o serviço de quem te quebrou primeiro. Mas a gente precisa olhar no espelho e ser honesto. Por que a gente aceitou ser o bonzinho por tanto tempo? Talvez porque a gente aprendeu que amor e aprovação eram prêmios. Se a gente for perfeito e ajudar todo mundo, ninguém vai ter motivo pra nos deixar. É aquele medo desesperado de ser abandonado. E dói ouvir isso, né? Mas a verdade é que a gente se vicia em ser a vítima santa. A gente gosta de poder dizer: olha como eu sou bom e o quanto eles são malvados comigo. Só que essa santidade custa caro. Custa a sua saúde, o seu tempo e o seu brilho. Eu vivi isso. Eu cresci achando que pensar em mim era egoísmo e até ingratidão. Eu tinha medo de ser ingrata com quem nem fazia o mínimo por mim. É a clássica manipulação, principalmente em família. Se você não faz o que esperam, você vira o ingrato. Sim, eu achava bonito me sacrificar por quem era importante por mim. Deixava pisarem em mim pra provar que eu me importava. E sabe o resultado? Eu não era boa demais pro mundo. Eu só era covarde demais pra enfrentar o desconforto de não ser amada por todo mundo. Mas não se enganem achando que agora, só porque a gente abriu os olhos, é fácil sempre escolher o que nos faz bem. É verdade. Você às vezes ainda pode acabar lutando com essa mania de querer salvar todo mundo e sentir a dor dos outros como se fosse a sua. Não é do dia pra noite que você reconstrói a sua cabeça e para de se anular. Até a gente dá umas escorregadas, eu ainda faço coisas que eu me arrependo depois. E aceitar ser o egoísta da vez nem sempre é leve. A gente não é uma divindade que faz tudo com maestria 100% do tempo. Exato. A gente ainda tem medo. A gente ainda se sabota de vez em quando. A diferença é que agora a gente tem consciência e, acima de tudo, paciência com o nosso próprio processo. A gente entendeu que não precisa ser um exemplo de perfeição. A gente só precisa parar de se trair. E você que tá assistindo nem sempre vai sair das suas situações de um jeito bonito. Às vezes a gente só sai quando já está por um fio, quando percebe que ou você escolhe a si mesmo ou você deixa de existir. E é exatamente pra você não ter que chegar nesse ponto no seu limite absoluto que a gente tá aqui compartilhando tudo isso. A gente já quebrou muita cara e passou por muita merda, pra que você possa aprender com o nosso erro. Se dá pra evitar, por que não fazer, não é? E se alguma parte disso te incomodou, talvez seja porque você se reconheceu em algum desses lados. E a pergunta que não quer calar: dá mesmo pra se escolher sem machucar ninguém? Ou sempre alguém sai ferido nessa história? Se a gente estiver falando de gente que só te procura por interesse, o sanguessuga, alguém sempre vai sair chateado. Mas essa frustração é necessária. Eu não vejo o mundo onde alguém que realmente quer seu bem fique puto porque você decidiu se cuidar. No fim, quem se chateia com o seu limite, geralmente é quem se aproveita da falta dele. E o ponto é exatamente esse. Em amizades reais, você não precisa ter medo de se escolher. Dá pra ter uma convivência onde você demonstra que se importa, converse e evolui junto. O que importa é ver se a
pessoa também está disposta a mudar, ou se ela só fala de boca pra fora. Até porque não faz sentido nenhum você conviver com alguém onde todo momento você tem que pensar se escolhe você ou a pessoa, ou vice-versa. Se você tem que medir cada passo pra não ofender a outra pessoa, o problema não é o egoísmo, é a fragilidade da relação. Pois é, se a pessoa for um abençoado que não aceita diálogo e só quer o seu sacrifício, você se afasta e não leva desaforo pra casa. No fundo, ser compreensivo com os erros dos outros é importante, mas só vale a pena se você perceber que existe uma troca real ali. Se só você compreende e só o outro erra, ou vice-versa, aí já parou de ser uma boa relação e virou uma inspiração. O resumo é, se a sua mudança incomoda alguém, analise se essa pessoa é uma parceira de evolução ou se ela só se beneficiava da sua falta de limites. Exatamente, aceite o fardo de se escolher. É muito melhor ser o egoísta com paz de espírito do que ser o santo com a mente destruída. No fim, ser bonzinho com quem não te respeita não é bondade, é cumplicidade com seu próprio abuso. Se você precisa ser o vilão da história de alguém pra conseguir respirar, que seja, assuma esse papel com a cabeça erguida. E tenha paciência com você mesmo nesse caminho. A gente sabe que essa culpa que você sente agora é só o seu cérebro tentando te levar de volta pro lugar onde você era fácil de lidar. Não vai ser do dia pra noite, mas o importante é começar a sair desse ciclo hoje. Se você conhece alguém que tá travado nesse medo, manda esse vídeo pra ele. Vamos ver quem tem coragem de ser o herói da própria vida. Eu demorei muito tempo pra sair disso, e não saí de um jeito bonito, mas eu saí. E se eu, que nunca imaginei que conseguiria, tô aqui hoje, você também consegue. Só para de negar isso pra você mesmo. Entre a dor de ser o vilão pros outros e a dor de se perder de si mesmo, uma vai te destruir, a outra vai te libertar. Escolha a dor que te liberta.